Olá, eu sou Vitória Santiago e começa agora o RB News. O RB News de hoje começa falando sobre a guerra entre a Rússia contra a Ucrânia. Imagens e sons que remetem à guerra começaram a tomar conta da Ucrânia nesta quinta-feira, após o começo da invasão ordenada por Moscou. Na capital Kiev, sirenes para chamar a atenção para ataques aéreos soaram no centro da cidade. Militares russos entraram em território ucraniano por vários locais após o presidente Vladimir Putin justificar a ação, acusando a Ucrânia de um suposto genocídio nas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, ambas pró-Moscou. A tensão com a violência fez muitos cidadãos tentar fugir da capital ucraniana. Um enorme engarrafamento tomou as estradas que ligam a cidade a outras áreas do país. Caros ucranianos e queridos residentes de Kiev, o que a Rússia faz é uma grande tragédia. A tragédia não é apenas para a Ucrânia, esta é uma tragédia para toda a Europa. Mas estou convencido de que sobreviveremos. Vamos mostrar nossa força e espírito. Um dos pontos de entrada foi pela Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Ação condenada pela comunidade internacional. O Comitê da Guarda de Fronteira da Ucrânia divulgou imagens de equipamentos militares russos entrando no país. A invasão russa já provoca um número crescente de feridos e mortos. Moradores de um prédio residencial bombardeado em Chuguev se desesperaram. Casas foram destruídas e um corpo ficou caído no chão sobre um cobertor. Após o ataque, um comboio militar ucraniano foi filmado na cidade a partir de um carro. Ainda em Chuguev, imagens de fumaça saindo de um aeroporto militar foram captadas enquanto a Rússia dizia ter destruído bases e defesas aéreas da Ucrânia. Não muito longe, em Kravirk, os destroços de um míssil foram captados pelas lentes das câmeras dos moradores em frente a uma área de recreação infantil. Foi da cidade onde as primeiras imagens de bombardeios foram registradas na madrugada logo após o anúncio televisionado da invasão por Putin. O conflito entre Rússia e Ucrânia se intensificou nos últimos meses. Uma das maiores insatisfações de Moscou é sobre a possibilidade de o país vizinho entrar para a OTAN. Os russos reagiram à invasão do país contra a Ucrânia pedindo paz. Os temores à decisão de Vladimir Putin permeiam também nos impactos econômicos que causaram o conflito. A invasão da Rússia à Ucrânia causou apreensão entre os moradores de Moscou. A preocupação para muitos não ficou restrita à violência, mas que leva em consideração também o bolso. Ninguém sabe o que vai acontecer com a moeda, com a nossa economia, e não está claro se conseguiremos sobreviver à crise como em 2014 ou se nossa situação só vai piorar. Não gostaria de uma guerra em grande escala na Europa, no mundo. Espero que o problema seja resolvido em breve e que haja paz novamente. Apesar das críticas internacionais e do desrespeito à soberania ucraniana, alguns russos apoiaram a decisão do presidente Vladimir Putin, que usou um suposto genocídio realizado por Kiev, no leste do país, para justificar a ação. É na região onde ficam as repúblicas separatistas que Donetsk e Luhansk, ambos pró-Moscou. Não vou discutir a ordem do comandante supremo Vladimir Putin. Se acha necessário, então deve ser feito dessa maneira para a proteção de civis. Conheço algumas pessoas em Donetsk e Lugansk e sei como elas viviam. O exército russo quer ajudar essa gente, eu apoio essa decisão. Acusados de sequestrar crianças de famílias muçulmanas, autoridades da Suécia tentam combater as denúncias como uma campanha de desinformação. Autoridades suecas lutam contra as alegações de que seus serviços sociais sequestram crianças muçulmanas. A suspeita tem desencadeado protestos em Estocolmo. O governo do país escandinavo denuncia que o rumor é gerado por campanhas de desinformação em vídeos virais que espalham desconfiança entre as famílias imigrantes. Em parte, os boatos são baseados na frustração de pais que falharam na criação dos filhos e querem culpar ou projetar isso nas autoridades suecas. Mas também há forças malévolas que exploram a frustração desses pais para espalhar desconfiança e divisão na sociedade sueca.
No fim de 2021, surgiram os primeiros vídeos divulgados nas redes sociais que mostravam crianças em pânico e pais chorando, alguns deles durante operações dos serviços sociais. As imagens costumam ser postadas sem ou com quase nenhum contexto e deram força à especulação de que a Suécia é um estado fascista que sequestra as crianças muçulmanas para entregá-las a famílias cristãs. As crianças não são uma mercadoria. Está bem claro na Convenção sobre os Direitos Infantis que todos os países devem parar com abduções e tráfico de crianças. Há estatísticas produzidas pelo Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar que mostram que filhos de pais nascidos no exterior têm 2 vezes mais chances de serem resgatados pelo serviço social em comparação com os filhos de pais suecos. A Suécia concedeu asilo ou reunificação familiar a mais de 400 mil pessoas na última década. Mas no primeiro país a proibir palmadas e qualquer violência física contra crianças há mais de meio século e onde o direito das crianças são ensinados desde o jardim da infância, as diferenças culturais podem ser difíceis de superar. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos já.